A paz, meus amados, minhas amadas, boa tarde, ou onde você estiver, boa noite, bom dia. Hoje eu trouxe uma mensagem que falou muito no meu coração esses últimos dias. Que não tem especificamente, assim, não foi baseada em somente uma passagem bíblica, mas que eu creio que é necessário para nós escutarmos, pelo menos para mim, refletir sobre, foi muito importante. Para começar, então, o tema da mensagem é equilíbrio na nossa vida espiritual e na nossa vida natural, né? Quando eu falo vida natural, gente, eu falo equilíbrio envolvendo nosso equilíbrio mental, os nossos pensamentos, que acabam afetando as nossas emoções. Então também é espiritual de certa forma, né, que a nossa alma aborda isso, né? Mas no nosso dia a dia, é isso que eu quis dizer, assim, no natural. Como a gente precisa ter esse equilíbrio para poder cumprir o nosso propósito, o nosso próximo propósito, porque eu creio que temos vários aqui, se ainda estamos aqui, né? Para cumprir o nosso chamado, né, até a glória. Então, assim, gente, para começar, se a gente for pensar, Jesus escolheu os discípulos dele, né, a dedo, mas ele tinha muito discernimento para escolher e ele fez outra coisa depois que ele escolheu. Depois que Jesus os escolheu, Jesus, ele os preparou de forma completa. Então eles tinham um exemplo de Jesus diário ali, 24 horas, durante todo o ministério de Jesus, que eles estavam junto com Cristo, para aprender, né? E muitas vezes, quando os discípulos, vou dar exemplo de Pedro, por exemplo, que era muito explosivo, agiam pela emoção ali, né? Instabilidade, às vezes, de ver o mestre dele, né? O Senhor dele, Jesus, sendo maltratado, por exemplo, cortar com a espada a orelha, né? Do soldado, pela fúria mesmo, pela raiva. Ou seja, ele estava com a emoção desequilibrada ali no momento. Jesus fez o contrário. E com seu poder divino, ele não só curou o soldado colocando a orelha no devido lugar, mas ensinou a Pedro que a gente não deve agir em momentos assim, onde a gente tá sentindo raiva por impulso, né? Agir ali na emoção, no que pensou na hora, é assim que eu vou agir e fazer. E muitas vezes é assim que a gente reage a diversas situações desse mundo. Só que a gente tem que lembrar que esse mundo jaz do maligno. E era por isso que Jesus queria e quer nos ensinar que se nós somos dele, filhos de Deus, né? Nós temos que agir como ele fazia, ou seja, em equilíbrio em todas as áreas, e não ali com o que a gente está sentindo ou pensando no momento, né? Que infelizmente, carnalmente falando, né? Mesmo nós, né, que buscamos, oramos, fazer nossos devocionais, enfim, às vezes a gente age de certa forma e a gente pensa depois, né? A gente sente aquele arrependimento e fala, não deveria ter feito isso, falado isso, né? Enfim, outra situação também que veio à minha mente aqui agora, que Jesus queria mostrar equilíbrio. Ele estava dormindo durante uma tempestade que, segundo a Bíblia, era gigantesca, que não só, né, balançava, né, o barco, mas assim, entrava água no barco, né? Então, assim, os discípulos sentiram muito medo. Eles não tinham ainda aquele discernimento. Peraí, olha quem tá no barco com a gente, Jesus, né? A gente deve pensar isso com a gente também. Hoje em dia, quem tá comigo é Cristo. O Espírito Santo habita em mim.
Engraçado, né? Porque eles olharam ali pro vento, pro mar, para a situação em si, pensaram na morte, ou seja, olha aí, ó, olha a questão do pensamento que mexeu com as emoções deles, né? Desequilíbrio. E não olharam, peraí, olha quem tá do nosso lado, né? Tanto é que Jesus levanta, repreende o vento, repreende o mar, volta a calmaria, né? Mostrando para eles o que? Temos que ter equilíbrio, né? Principalmente em situações assim. Outra coisa também, enquanto Pedro estava andando sobre as águas indo até Jesus, focado em Jesus, perfeito. Ele estava com equilíbrio. Mas quando ele olhou para o lado e viu aonde ele estava, vento, mar, ele começou a afundar. Porque aí ele deixou o pensamento dele desviar da onde era necessário. Outra forma de desequilíbrio. Gente, meus amados, o que eu quero dizer é, nós somos seres humanos. Estamos aqui em carne ainda também. Temos o Espírito Santo, sim. Glória a Deus. Mas vai ter momentos que a gente tem que ter discernimento, que a gente não tá bem. E com esse discernimento que a gente não tá bem, é aí que a gente tem que buscar mesmo o mundo espiritual, né? Pedir o Espírito Santo para nos guiar por caminhos, o que fazer, ler salmos de proteção, declarando mesmo, repreender todo mal, buscar mesmo, gente, na nossa vida natural também, como chegar ao equilíbrio, entendem? O Senhor não permitiu médicos, terapeutas em vão, também não. Mas Jesus, Ele está sempre com a gente. Isso é uma coisa que a gente tem que saber. Ele está sempre para nos puxar, igual Ele puxou Pedro, segurar e levar até o barco, né? Então, assim, para a gente chegar a uma conclusão, o que eu concluí? A gente tem que sempre chamar Jesus para o barco. A gente tem que entender que se a gente tem o Espírito Santo de Deus habitando em nós, a gente pode pedir discernimento espiritual, natural, físico, terreno mesmo, sabedoria para como agir. Tá tudo ali, né? Na Bíblia, né? E isso vem, né? Os frutos do Espírito Santo que está em nós. E chamar Jesus para o nosso barco sempre. A gente não tem que dividir o mundo espiritual e o mundo que a gente vive aqui, agora. Entendeu? A gente tem que estar sempre envolvendo Deus em todas as áreas e situações da nossa vida. Para a gente, assim, alcançar um equilíbrio. Ou pelo menos conseguir viver uma vida plena, mesmo nas dificuldades, né? Que a gente vai enfrentar, sim. Meus amados, passar por tribulações, Jesus falou, né? Nesse mundo haverão aflições mesmo, mas eu venci o mundo. Então a gente tem que sempre declarar, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, assim, a gente vai vencer cada situação. A gente tem e teremos de discernimento, sim, para perceber, peraí, eu acho que eu tô meio que fora do eixo, deixa eu voltar pro eixo, né? E assim, não é só buscar Deus quando tá tudo mal ou tá tudo muito bem na nossa vida, né? Não, é sempre, todo momento, todo dia, em todas as áreas da nossa vida, né? Não só, por exemplo, na ministerial, né? Quando eu tô servindo a Deus ali, eu chamo Ele pra estar comigo. Não, é o tempo todo, né? Do dormir ao acordar. Então, assim, eu espero que essa palavra te edifique o quanto me edificou, que eu preparei aqui, né? O tanto que eu refleti, porque eu parei pra pensar, eu falei assim, eu passei por uma aprovação e falei assim, peraí, eu acho que eu não tô agindo da forma que eu deveria. A gente tem que se cuidar dos dois lados e chamar pra Jesus pro nosso barco o tempo todo e pisar firme. Nós somos filhos, filhas amadas, né? Então, o meu desejo para todos nós é que tenhamos discernimento, sabedoria, e que possamos mesmo, com o poder do Espírito Santo, saber, né? Sempre voltar para o equilíbrio, pro eixo,